Olá, tudo bem? Fico muito feliz em ter você aqui comigo na série Efésios em Casa, né? Uma série onde nós estamos desenvolvendo a respeito da Palavra de Deus, estamos abastecendo as nossas vidas com o que há de melhor, a Palavra de Deus, né? Estamos abastecendo a nossa mente para que no tempo da angústia, para que em meio à crise, em meio a toda dificuldade, eu e você possamos continuar com a nossa vida cristã. E é exatamente sobre essa vida cristã que nós estaremos falando hoje. Nós vamos falar sobre a unidade, sobre a coletividade da igreja. Mas antes disso eu quero começar a refletir, porque esse texto de Efésios capítulo 4, do verso 1 ao 6, ele vai trazer um pouco a respeito do nosso comportamento cristão. E Paulo aqui já nesse texto ele vai combater a nossa autossuficiência. Exatamente. Eu e você, muitas vezes como cristão, nós queremos ser um cristão, mas nós queremos ser um cristão à nossa maneira. Nós queremos viver do nosso jeito, nós queremos elaborar, moldar o evangelho segundo os nossos conceitos e pensamentos. E é um desafio que Paulo tem desde a igreja de Éfeso e ele tem também agora conosco. Nós temos, enquanto cristãos, esse desafio. Porque muitas vezes nós queremos ser um seguidor de Jesus Cristo à nossa maneira. Queremos seguir a Ele, mas quem dita o passo, quem dita o caminho somos eu e você. E esse conceito, essa ideia, ele precisa ser combatido nos nossos corações, para que a gente não queira usufruir apenas daquilo que Deus tem para nos dar, mas nós não sujeitemos a nossa vida, não sujeitemos aos nossos corações a vontade e o desejo que Deus tem em relação a nós. E eu quero que você fique até o final do vídeo, porque esse texto ele revela o desejo que Deus tem para nós. Revela a forma como Deus ele deseja, a forma como Deus quer que os seus filhos andem aqui na terra. Porque se nós não andarmos dessa maneira, não será possível a coletividade, não será possível a unidade da igreja cristã. Amém? Então eu quero começar a desenvolver com vocês. Nós temos falado muito sobre a coletividade. Nós temos falado muito que ser igreja, ela está baseada no nosso amor ao próximo. Sim, ela está. Mas a coletividade da igreja, para que essa coletividade tenha saúde, para que essa coletividade não venha a sofrer, em primeiro lugar, é preciso ser trabalhada a nossa individualidade. Ou seja, a igreja é coletiva, mas a saúde do coletivo começa pelo indivíduo, assim como o nosso corpo. O nosso corpo ele é composto por muitas partes. O nosso corpo ele é coletivo na sua unidade, na sua forma de se estruturar. Porém, cada membro, cada indivíduo precisa encontrar-se saudável. Porque uma vez que o indivíduo não está saudável, uma vez que o indivíduo não anda, uma vez que o nosso braço não está bem como deveria estar, todo o nosso corpo agora ele passa a sofrer. Por isso que, sim, a igreja é coletiva. A fé que eu e você vivemos, sim, é coletiva. Porém, nós precisamos trabalhar a nossa individualidade. Prova disso, se nós pararmos para analisar que esse tempo de crise, esse tempo que nós passamos com os templos fechados, as pessoas elas criaram uma crise na sua mente, porque elas não entendem, muitas pessoas pelo menos, não entendem a questão da individualidade. Estão acostumadas a prestar um culto no meio do coletivo. Estão acostumadas a ter uma palavra recebida por um terceiro. Estão acostumados a ter um louvor conduzido por uma terceira pessoa. Amém. Glória a Deus. A coletividade da igreja ela é de extrema importância para o desenvolvimento da nossa fé. Porém, antes da coletividade, eu e você precisamos aprender a nos relacionar com Jesus Cristo, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus dentro do nosso indivíduo. Então, não esqueça, se o indivíduo estiver machucado, se o indivíduo não estiver bem,
organizado na sua vida, o coletivo todo vai acabar padecendo por causa disso. Então vamos dando continuidade. Eu acho bem interessante a forma como o apóstolo Paulo ele começa esse capítulo 4 do livro de Efésios. E olha o que ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, ou seja, ele está fazendo um convite, ele está chamando meus irmãos, por favor, me ouçam. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Olha só que interessante, Paulo diz, meus irmãos, vocês foram chamados por Deus, vocês foram consagrados por Deus, nós já falamos nos outros vídeos, vocês receberam as bênçãos de Deus. Por meio de Jesus Cristo não é imputado mais pecado sobre a vida de vocês. Porém, agora vocês têm uma responsabilidade quanto àquilo que vocês receberam. O nosso último vídeo falava um pouco também a respeito disso, onde conhecimento traz responsabilidade. Aquilo que Deus nos dá traz uma responsabilidade. E da mesma maneira, aqui o apóstolo Paulo agora ele chama a não entendermos essa responsabilidade, mas vivenciarmos e experienciarmos a responsabilidade daquilo que Deus fez pelas nossas vidas. Então ele diz, meus queridos irmãos, andei de modo digno da vossa vocação. Lembra como eu comecei esse vídeo falando que nós cristãos muitas vezes queremos viver um cristianismo à nossa moda. Nós queremos seguir Jesus à nossa moda, mas ele diz aqui, andei de modo digno da vocação com que foste chamado. Mas como que eu vou fazer isso então, Gabriel? Talvez é a sua pergunta agora. Calma. Logo na sequência, o texto vai nos mostrar. Eu acho bem interessante que todas as cobranças que nós recebemos da parte de Deus, todas as cobranças que nós recebemos pela parte dos nossos líderes, eles também nos conduzem em como nós devemos andar. Um bom líder não é aquele que só cobra, mas é aquele que cobra a partir das ferramentas que ele já entregou para a sua equipe. E é isso que o apóstolo Paulo faz à igreja de Éfeso, é isso que Deus faz em relação aos seus filhos, ele lhes dá as ferramentas e então a sua cobrança se torna extremamente válida, porque agora nós somos indesculpáveis por já termos recebido algo em relação àquele assunto que estamos sendo cobrados. E Paulo aqui então, não deixando por menos, vai nos explicar como andar de modo digno da nossa vocação. Para que eu e você alcancemos a unidade, precisamos trabalhar a nossa individualidade. E é assim que o apóstolo Paulo vai falar nos próximos versículos, versículo 3 e 4, dizendo o seguinte, versículo 2 e 3, dizendo o seguinte, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Estes dois versículos ele nos traz pelo menos 6 conceitos de como nós vamos andar dignos da nossa vocação. São esses conceitos então: humildade, mansidão, longanimidade, tolerância mútua, amor e paz. Calma, se você não conseguiu anotar, nós vamos falar de forma individual de cada um desses conceitos. E a primeira maneira como eu e você somos chamados de andar de forma digna da nossa vocação é através da humildade. E eu gosto muito de entender o conceito de humildade como um equilíbrio entre o auto-vitimismo e a soberba. Então, a humildade, se nós podemos conceituar de alguma forma, ela é o equilíbrio entre a soberba, e a autocomiseração. Aquela coisa de dizer assim, meu Deus, como eu sou um coitado. E aí o apóstolo Paulo, então, ele começa a trabalhar isso a partir de Romanos capítulo 12, versículo 3 também, que é o seguinte, não pensar de si mesmo além do que se você ler lá na sua Bíblia, então, Romanos capítulo 12, versículo 3, vai trazer esse conceito, meus irmãos. Quando ele fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Ele na sequência já diz, não pensem mais do que vocês realmente são. Encontrem o equilíbrio. Não fique pensando que você é o cara.
Não fique pensando que você é a pessoa mais poderosa. Não fique pensando que você é a pessoa mais importante do reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, não crie uma autocomiseração, não crie algo dizendo o seguinte: eu não valho nada, porque eu não sou ninguém. Não, seja humilde. E humildade aqui, então, não é aquele conceito de pobreza, porque o crente tem que ser humilde, andar com a roupa rasgada, andar com um carro velho. Não, não é nada disso. Mas o conceito de humildade aqui é o conceito que está no interior do ser humano, o que está presente na mente do ser humano. E o apóstolo Paulo diz aqui: não pense mais a respeito do que você realmente é. E ele quer dizer o seguinte: não pense demais, mas também não pense de menos. Alcance o equilíbrio, saiba quem você é, saiba do seu propósito. Afinal de contas, nós queremos responder todos os dias a pergunta: quem sou eu? Então procure conhecer quem você é. O segundo conceito de humildade se encontra em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, que Paulo nos chama a considerar os outros. Então, humildade está relacionado a não pensar em mim, a não olhar para o meu ego, a não olhar somente para as minhas vontades, mas considerar que as outras pessoas têm algo a compartilhar. E tem uma frase que diz bem o seguinte: você sabe tudo o que sabe, mas não sabe tudo o que os outros sabem. Ou seja, você precisa ouvir para você gerar a coletividade, para você conseguir alcançar a unidade da fé. Você precisa entender que os outros também têm opinião, que os outros também têm conhecimentos e revelações a respeito da palavra de Deus. E por último, então, a humildade está relacionada ao servir ao próximo, né? Jesus Cristo mesmo, ele não veio ao mundo para se servir, ele não veio ao mundo para ser servido, mas veio ao mundo para servir. Jesus Cristo já nos dá esse modelo. Então entenda, humildade, não pense mais a respeito do que você realmente é, considere as outras pessoas, né? Não fique pensando que você é a última bolachinha do pacote, como uma expressão muito usada, e entenda também que humildade está voltada em servir ao próximo. Então esses três conceitos unidos, eles formam a humildade. Para que ainda eu e você andemos de modo digno da nossa vocação, nós somos chamados a viver em mansidão. Eu acho muito interessante de falar sobre o conceito da mansidão, porque ele não é um conceito que fala de pessoas fracas. Ele não é um conceito que fala de pessoas que não têm capacidade. Pelo contrário, é um conceito que fala de pessoas tão fortes, mas tão fortes, que elas conseguem controlar a sua força. O meio termo entre ser irado demais e nunca ficar irado de modo algum. Ou seja, assim como a humildade e mansidão é o equilíbrio. O equilíbrio entre a indiferença e você irar-se demais em relação às coisas. Então você não pode desconsiderar as coisas, mas você também não pode se preocupar demais, meu querido. Se mantenha manso. Aqui eu acho bem interessante esse conceito, né, que mansidão é a suavidade dos fortes. E seguindo aqui também, a mansidão ela forma um par ideal com a humildade. Porque para que eu me mantenha manso, eu preciso levar em consideração a opinião dos outros. Para que eu me mantenha tranquilo, para que eu não exploda, para que eu não exalte os meus ânimos, eu preciso não pensar muito a respeito de mim e considerar as pessoas que estão convivendo comigo e entendendo que eu preciso servir ao próximo. Então, humildade e mansidão estão plenamente conectadas. E o maior exemplo, né, de mansidão e humildade é a pessoa de Jesus Cristo. Você encontra lá em Mateus capítulo 11, 29, Jesus dizendo que ele é manso e humilde. Também, a terceira maneira, então, como nós andamos de forma digna da nossa vocação é através da longanimidade, através da paciência, né? Paciência é a longanimidade é a capacidade de aguentar com paciência pessoas provocantes. Olha que interessante, longanimidade é, né, a ideia de tolerar pessoas provocantes.
Será que Deus também não tem longanimidade comigo e com você? Todos os dias quando nós acordamos e pecamos na mesma coisa. Todos os dias quando nós erramos e cometemos os mesmos erros, Deus ele também se torna longânimo, paciente. Deus é, em primeira mão, um modelo disso que Ele está nos pedindo. Lembra que eu disse? Deus não cobra nada que Ele antes não tenha nos dado. Paulo não está cobrando da igreja aqui nada que antes já não tenha sido dado pela pessoa de Jesus Cristo. Mansidão e humildade, Jesus Cristo é o maior exemplo disso. Longanimidade, Deus Pai nos revela todos os dias com as suas infinitas misericórdias sobre as nossas vidas. E vamos agora então ao nosso quarto conceito de como nós andamos de maneira digna da nossa vocação. E através da tolerância mútua. Eu preciso tolerar você e você precisa me tolerar. Se nós perdemos a tolerância na nossa sociedade, como nós viveremos? Se nós perdemos a tolerância na nossa casa, como nós viveremos? Como viveremos com o nosso cônjuge? Como viveremos com os nossos filhos, com os nossos pais, com as pessoas que estão próximas de nós? Então, uma maneira digna de andarmos da nossa vocação está chamado em tolerância. E quando eu digo tolerância, eu não digo em apoiar o pecado. Ouça bem, quando eu digo tolerância, eu não estou falando de apoiar o pecado, eu não estou falando de consentir com coisas erradas, mas nós aprendermos aquilo que é essencial e aquilo que nós podemos sim tolerar. Opiniões políticas, eu acho que eu e você podemos tolerar, né? E no momento que nós entendermos isso, nós vamos ter uma sociedade um pouco melhor. Conceitos bíblicos, conceitos filosóficos, nós podemos sim tolerar. Nós não podemos consentir com as ideias erradas, mas de alguma maneira nós precisamos tolerar as pessoas que vivem ao nosso redor e dessa maneira então nós vamos conseguir ter um bom convívio. Então, agora o quinto elemento que nos mostra como nós andamos de maneira digna é através do amor. Nós vamos falar novamente, né, do amor. Então lembramos que o amor é a atitude que visa o bem-estar do próximo. Lembre-se, amor não é um sentimento. Amor é basicamente uma escolha. Então, amar significa preocupar-se com o bem-estar do próximo. A sexta maneira, então, como nós somos chamados a andar de maneira digna da nossa vocação é através da paz. Paulo diz ali: preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu acho bem interessante o capítulo 12 de Romanos, né, agora no versículo 18, que Paulo vai dizer o seguinte: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, meu querido, no que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Mas para que nós tenhamos paz, a gente precisa do quê? Humildade. Nós precisamos de mansidão, controlar a nossa força. Você está sempre certo? Não. Você está sempre errado? Também não. Mas tem momentos que nós precisamos aprender a nos calar, tem momentos que nós precisamos aprender que é o momento certo de falar. Nós também, então, precisamos de humildade, mansidão, longanimidade, muita paciência, né? Porque, afinal de contas, sem paciência, o que seria de nós? O que seria de Deus em relação a nós? Também precisamos ter uma tolerância mútua. E aí sim nós vamos conseguir desenvolver o amor e a paz fraternal com todos os nossos irmãos. Amém? E para a gente finalizar, então, os últimos dois versículos aqui, o 4, o 5 e o 6, na verdade. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Lembra, mais uma vez, que eu sempre tenho falado, a unidade, ou aquilo que Deus exige do seu povo, Ele sempre dá em primeiro lugar como exemplo. E Ele está nos mostrando aqui, através desses versículos, a unidade através da sua trindade. Veja bem o versículo 4, o que ele fala: há um só corpo porque há um só Espírito. Então, o versículo 4 ressalta o poder do
Espírito Santo. O versículo 5 fala uma só esperança, uma só fé, um só batismo. Por quê? Por que isso? Porque há um só Senhor. Olha só, gente, nós todos somos unidos. A marca registrada da Igreja de Jesus Cristo é a presença do Espírito Santo. Então, por isso que o Espírito Santo é um só corpo, da mesma forma que é um só Espírito Santo. Através de Jesus Cristo, nós temos uma esperança, que é da nossa salvação. Nós temos uma fé, que é a crença de que Ele morreu em nosso lugar e pagou o preço, a nossa dívida de sangue, toda pelos nossos pecados. Há um só batismo, ou seja, não tem batismo certo, batismo errado, há um só batismo, batismo ao qual nós renascemos da morte e somos colocados diante de Jesus Cristo. E agora, por último também, tudo isso é porque há um só Senhor. E aí, no versículo agora 6, fala a respeito de um só Deus. Então, em um só Deus há uma só família que abrange a todos. Ou seja, eu e você, nós pertencemos a uma grande família. Então, a Trindade nos dá uma grande e uma linda aula a respeito da comunidade, a respeito da união do corpo. Então, eu e você, meu irmão, deixemos de viver com indiferença em relação às outras pessoas. Lembre-se, a fé é coletiva, mas a saúde começa pelo indivíduo. Mas também não pode ter uma fé individualizada, esquecendo-se de viver com o coletivo. Então, para nós finalizarmos, eu quero deixar algo muito especial para você. Ande de modo digno. Não se desvie dessas palavras. Tenha no seu coração, desenvolva humildade, mansidão, longanimidade, tolerância mútua, amor e paz. Desenvolva isso. É fácil? Não, não é fácil. Mas é dessa maneira que eu e você vamos andar de modo digno da nossa vocação. Se nós pararmos para pensar em um piloto de avião, é muito digno que quando chegue no aeroporto, esse piloto seja o primeiro a entrar no avião. Essa pessoa logo nós vemos na sua roupa, nós vemos nas suas vestes um brasão que mostra a sua capacidade de ser um piloto. Nós vemos na sua roupa que há uma diferença. Ou seja, ele está andando de uma maneira digna daquilo que ele faz. Você já viu um piloto de avião entrar de bermuda e chinelo para pilotar aquele avião? Não. Existe uma maneira como ele deve agir. E da mesma maneira, eu e você, como cristãos, existe um modo digno como nós devemos andar, e através do desenvolvimento disso que está escrito aqui no capítulo 4, do versículo de 1 a 6, em Efésios, tá bom? Muito obrigado para você que me ouviu aqui. Não deixe de compartilhar esse vídeo, de comentar, de curtir. Um grande abraço no coração e Deus te abençoe. Valeu!